Essa família abençoe o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Estamos dando início a mais uma edição do programa Momento com a Família. Eu quero saudar todos os nossos irmãos e amigos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Esse programa ele tem a responsabilidade do DEFADEM, que é o Departamento da Família da Assembleia de Deus aqui em Mossoró. No programa de hoje, nós escolhemos para conversar o tema Lidando com Relacionamentos Feridos. É o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos ao nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Estamos de volta com o programa Momento com a Família. Graças a Deus que estamos aqui juntos para tratarmos de assuntos que são relacionados à família, né? E hoje nós trouxemos um tema sobre lidar com relacionamentos feridos, né? Não é fácil você que está ferido, né, se relacionar ou ser relacionado com alguém, né? Então nós vamos conversar sobre esse tema, lidando com relacionamentos feridos, né? E a passagem bíblica, eu escolhi em Mateus, né, no capítulo 6 e versículo número 12, né, que diz assim a palavra de Deus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Mateus, capítulo 6, versículo de número 12. Lidando com relacionamentos feridos, né? Na oração do Pai Nosso, né? Jesus nos ensinou e dizendo, perdoa as nossas dívidas, né? Que nós somos devedores, né? Assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Muito bem. Iniciando, meus amados, esse tema, lidando com relacionamentos feridos, né? Nós vivemos cercados por relacionamentos. Isso não é verdade, isso é verdade, né? Ou seja, relacionamento com o nosso cônjuge, principalmente nosso cônjuge, que vivemos 24 horas, né? Nossos filhos, né? Nossos pais, que são menos, uns a partir de paternidade e tal, né? Irmãos também, amigos, colegas de trabalho, irmãos na igreja. Quer dizer, nós somos seres relacionais. Nós nos relacionamos com muitas pessoas, né? Aí porque a importância de nós sabermos lidar com esses relacionamentos, porque se eles estiverem feridos, tem que termos cuidados especiais. O relacionamento, veja bem, tem o poder de produzir algumas das maiores alegrias da vida, mas também algumas das maiores dores. Ele tem uma dupla face, né? Tanto vai como vem, ou seja, tanto produz alegrias, né? Como pode produzir dores, tristeza, dificuldade, né? O que a gente observa é que muitas pessoas carregam feridas invisíveis e parece até um câncer, né? Emocional, né? E muitas vezes não demonstra, né? Mas muitas pessoas carregam feridas invisíveis, como por exemplo, palavras que machucaram, né? Ele carrega essa ferida, né? Não põe para fora, né? São promessas que não foram cumpridas, né? Traições, são situações injustas na vida da família, do casal, rejeições, tudo isso, abandono, tudo isso nós estamos cercados, né? Muitas pessoas carregam dentro de si essas feridas que muitas vezes são invisíveis, mas que isso mata a pessoa, vai delimitando, vai enfraquecendo, né? Há pessoas que sorriem por fora, né? Aquele sorriso, né? Mas carregam um coração ferido por dentro. Eles riem, mas por dentro estão feridos, né? Nós conhecemos muitas situações de pessoas assim, né? Que sorriem por fora,
você aparentemente está tudo bem, mas elas carregam no coração feridas por dentro, como eu falei, palavras que machucaram, promessas, traições, tudo mais, né? Jesus sabia que relacionamentos feridos seriam uma realidade da vida humana, né? Por isso, ao ensinar a oração do Pai Nosso, né, aí ele incluiu o perdão como um elemento indispensável, porque para curar as feridas precisa da terapêutica do perdão, né? A terapêutica mais eficaz da ferida emocional é o perdão. Mateus 6,12, a passagem, nos mostra que quem deseja viver debaixo da graça de Deus precisa aprender a lidar corretamente com as feridas relacionais. Sim, feridas, meus queridos, são inevitáveis de relacionamentos, né? É quase impossível a pessoa viver sem que seja feridas. Sem querer você topa numa coisa, bate e se fere. Enquanto houver seres humanos, não esqueça isso, vai haver conflitos entre irmão, pai, nação, nós vemos, né? Nenhum relacionamento, meus queridos, é perfeito. Bota isso na sua cabeça, porque nenhuma pessoa é perfeita, não, né? Se nós andarmos pela Bíblia, ela está repleta de relacionamentos feridos, né? Lá no Jardim do Éden, bem no princípio, Caim e Abel. Quer dizer, Caim matou Abel, porque o ciúme destruiu uma família. Ele tinha ciúme do seu irmão, né? Feridas, relacionamentos feridos, né? Se nós vemos José e seus irmãos no Egito, né? Ele foi traído, né? Dentro da própria casa, a traição, né? Davi e Saul, nós vemos que houve perseguição, houve inveja, né? Conflitos terríveis entre Paulo e Barnabé, uma discordância que gerou separação temporária, né? Então, meus queridos, a questão não é se seremos feridos, não. A questão é como reagiremos quando isso acontecer. Veja que homens de referência na palavra de Deus, na Bíblia, eles tiveram problemas, feridas emocionais. Então a questão não é se seremos feridos, não. A questão é como reagiremos quando isso acontecer, quando você for ferido. Como é que eu vou reagir? Não permita que uma decepção faça você desistir das pessoas ou da comunhão. Não. Feridas, o problema é que feridas não tratadas se transformam em amargura. Amargura, amarga, coisa é fel, é indesejável. Ninguém gosta de coisa amarga, né? Hebreus 12:15, ele alerta o seguinte, dizendo assim, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Porque aquela amargura, aquela raiz lá no seu coração, perturba você, tira a sua paz, tira a sua esperança, né? Observe que a Bíblia fala de raiz, né? Raízes, elas ficam escondidas geralmente, né? A amargura começa silenciosamente, está lá dentro, se enraizando. Se você não partir para o perdão, para a reconciliação, essas raízes vão se aprofundar, vai lhe tornar uma vida amargurada. A amargura começa silenciosamente, primeiro vem a dor, né? Aquela dor, a ferida, aí depois começa a ter mágoa, né? Você começa depois a ter ressentimento, depois a amargura, né? Aí o que é que acontece? A pessoa então passa a relembrar constantemente aquela ofensa, né? Está lá dentro, né? Começa a interpretar tudo negativamente, né? Aí o que acontece? Perde a alegria de viver, tantas e distantes das pessoas, né?
Então, meu chamado, a amargura é um veneno que tomamos esperando que o outro sofra. Né? Segurar uma brasa, por exemplo, para jogá-la em alguém que nos feriu. Quem que se queima primeiro? Sou eu. Né? Então, feridas não tratadas se transformam em amargura. Então, procure tratar. Você está ferido, você está com amargura, né? Então, procure reconciliar, procure perdão, procure a cura, procure a solução. Porque perdão, meus queridos, é uma decisão de obediência. O perdão é uma decisão de obediência. Veja bem, muitas pessoas dizem, quando eu sentir vontade, eu perdoo. Não é isso, né? Mas o perdão bíblico não começa no sentimento. Quando eu sinto, não. O perdão bíblico começa na decisão. Eu quero perdoar. Por exemplo, Jesus não disse assim, perdoe quando sentir. Não. Ele orou assim, ele ordenou, perdoai. Né? Perdoar não significa concordar com o erro. Não. Eu concordo com o erro. Não, não é isso. Perdoar não significa aprovar o pecado, também não. Perdoar não significa ignorar a injustiça, não. Perdoar, meus queridos, significa liberar a dívida emocional. Você libera a dívida emocional. Né? Significa entregar o caso nas mãos de Deus. Pronto, Senhor, eu perdoo. Né? Porque em Romanos 12, 19 diz assim, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor, a vingança pertence a Deus. Não vá se vingar, não. Qual a aplicação prática disso? Quando nós perdoamos, deixamos Deus ser o juiz. Eu perdoo, Senhor, a causa dele, eu perdoo a causa dela, Senhor. Faz justiça, Deus faz. Não faça justiça com suas próprias mãos, não. Outra coisa, Jesus nos ensina que quem recebe perdão deve perdoar. Se eu receber perdão, eu devo perdoar. Lá em Mateus 6, 14 a 15, reforça esse princípio, né? Não existe cristianismo sem perdão, meu amado. Não. Você lembra-se da parábola do credor incompassivo? Né? Lá em Mateus 18, aquele servo recebeu uma dívida impagável de perdão, mas recusou-se a perdoar uma dívida pequena. O patrão, diante da situação que ele colocou, perdoou a sua dívida. Mas logo quando ele se sentiu perdoado, logo na frente encontrou com outro que devia pouca coisa para ele, mas ele não perdoou. Meus amados, o ensino é claro. Quem compreende a grandeza do perdão de Deus torna-se mais disposto a perdoar os outros, quando se compreende o valor, né? Aqui está a pergunta para uma reflexão. Quando Deus já me perdoou? Ou seja, quanto Deus já me perdoou? Aleluia! Deus já me perdoou quantas vezes? Quantas vezes eu pedi perdão? Quando olhamos para a cruz, percebemos que nenhum ser humano nos deve mais do que nós devemos a Deus. Nós somos devedores eternamente, né? Vamos fazer o nosso intervalo e logo voltaremos com o programa Momento com a Família. Deus da família. Já estamos de volta com o programa Momento com a Família. Hoje estamos conversando sobre relacionamentos feridos, né? Lidando com relacionamentos feridos, né? Muito bem. Veja bem, nem sempre haverá reconciliação. Mas mesmo assim, deve haver perdão. Pode não haver reconciliação. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Né? Então, aqui existe exatamente uma diferença importante. Perdão depende de mim. Né? De eu querer, de eu resolver. Reconciliação depende de duas pessoas. Eu posso perdoar, mas para me reconciliar, depende da outra pessoa, né? Então, você pode perdoar alguém que nunca pediu perdão.
que nunca lhe pediu perdão. Perdoar alguém que nunca pediu perdão. Sim, ele não pediu, mas eu perdoo. Você pode perdoar alguém que já morreu. Sim, eu perdoo. Não tenho nenhuma culpa. Não guardo nenhum rancor. Né? Não desejo nada de... Né? Você pode também perdoar alguém que continua distante de você. Você não se encontra com aquela pessoa, mas você perdoou o que ele fez com você. Você não tem mais mágoa daquela pessoa. A reconciliação pode não acontecer, mas o perdão deve acontecer. Vocês não se encontraram? Entendeu? Então, nem sempre haverá reconciliação, mas sempre deve haver perdão. Porque a reconciliação depende das pessoas, cara a cara, conversando, reconciliando. Mas você pode perdoar, como eu falei, quem nunca lhe pede perdão, quem já morreu, quem está distante, você pode perdoar, né? Nós temos vários exemplos bíblicos de restauração na Bíblia, né? De perdão. Por exemplo, José e seus irmãos. Né? Então você sabe a história de José, que foi vendido para o Egito, né? Depois de anos de sofrimento, né? José era para não ter perdoado, talvez. José poderia ter se vingado dos seus irmãos que colocaram ele naquela cisterna, que vendeu ele, né? Não. Mas ele declarou o seguinte: vós intentaste o mal contra mim, Deus o tornou em bem. A coisa reverteu, né? Porque ele perdoou, né? José escolheu a restauração, né? A reconciliação, né? Se nós olharmos lá para a história do filho pródigo, ele disse para o pai que queria a sua herança e ia embora. E o pai, naquela cultura, entregou tudo, ele foi. Mas ele viu que a casa do pai tinha alimento, tinha repouso, tinha tudo. E o pai não ficou indignado. Não. O pai não ficou rancoroso. Não. Eu creio que o pai orava por ele todos os dias, para que aquele filho voltasse à convivência, né? O pai, quando ele voltou, o que aconteceu? O pai correu para abraçar o filho. Não foi falar com ele, dar rebeldia. Não. Porque onde havia ruptura, aí houve que restauração. Se nós olharmos para a história de Pedro, Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus o restaurou. Jesus o recolocou no ministério. Por quê? Porque houve perdão, houve reconciliação. Nosso Deus, meus amados, Ele é especialista em restaurar relacionamentos quebrados. Então entrega a Ele, confia nele, porque o mais Ele fará. E se nós olharmos para Jesus, Jesus é o maior exemplo de como lidar com feridas, né? Por quê? Nenhuma pessoa neste mundo foi mais injustiçada do que Jesus. Eu não conheço ninguém, né? Porque Jesus, ele foi rejeitado pelo povo, pelos fariseus, né? Foi traído pelos seus próprios amigos, pelos fariseus, foi humilhado, foi acusado falsamente, foi crucificado. Então nenhuma pessoa foi mais injustiçada que Jesus. Mesmo assim, declarou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Né? Aleluia. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. O perdão de Cristo não foi baseado no merecimento das pessoas. Não, meus amados. Foi baseado no amor. Ele amou o mundo de tal maneira que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando olhamos para Jesus e entendemos que o perdão não é sinal de fraqueza, não. É sinal de maturidade espiritual. Então, meus queridos, quais seriam os passos práticos para a cura de relacionamentos? Primeira coisa, reconheça a dor. Não negue o que aconteceu. Reconheça o seu pecado, a sua falha, né? Leve a ferida a Deus. Ore especificamente a Deus: Senhor, eu estou assim, eu preciso disso, né? Depois decida perdoar. Eu estou decidido, é uma decisão. Mesmo antes de sentir a vontade, eu preciso decidir. Evite
alimentar ressentimentos, deleta. Não reviva continuamente as ofensas, não, deleta essas ofensas. Faça a sua parte. Ou seja, busque a paz quando for possível. Se depender de vós, tenha paz com todos os homens, diz a Bíblia. E acima de tudo, confie na justiça de Deus. Deus é justo, Deus é fiel, Ele sabe cuidar de cada situação. Então, coloca diante dele, né? E concluindo, meus amados, esse assunto tão importante, né? Talvez hoje existam pessoas assistindo esse programa com feridas antigas, feridas, talvez entre marido e esposa, né? Palavras, tratamento, atitudes que feriram, lá está ferido, nunca houve perdão, né? Ferido entre pais e filhos, pai que não fala com filho, filho que não fala com pai, irmãos, amigos, colegas, tantos. Mas o Senhor está dizendo nesse momento a você: eu posso curar o que está ferido. Ele é o médico dos médicos. O perdão, não esqueça disso, o perdão não muda o passado, mas muda o futuro. Eu vou repetir, o perdão não muda o passado, mas muda o futuro, né? Então, meus queridos, a cura começa quando entregamos nossa dor ao Senhor e permitimos que a sua graça seja maior do que a nossa mágoa. Então, meus queridos, eu perguntaria a você: existe alguém que você precisa perdoar? Faça uma análise, né? Existe alguém a quem você precisa pedir perdão? Então, se existe, não adie aquilo que Deus está falando ao seu coração. Vá lá, faça a sua parte, né? Hoje pode ser o início da restauração que você tanto deseja, o recomeço, né? E eu gostaria, finalizando, orar por você, para que Deus lhe abençoe, lhe ajude, né? Então vamos orar, pedindo a Deus bondade e misericórdia pela sua vida e pela nossa vida. Oremos então. Senhor, visita cada coração ferido. Cura, Senhor, a lembrança dolorosa. Remove, Senhor, toda raiz de amargura e derrama o Teu amor sobre cada relacionamento quebrado. Dá-nos, ó Deus, graça para perdoar e humildade para pedir perdão. Que a Tua paz, Senhor, reine em nossos lares e em nosso relacionamento. Em nome de Jesus, eu te peço. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Até o nosso próximo programa. Graça e